Bom, quero falar aqui com vocês sobre o Casares, jogador que foi especulado como uma possível volta para o futebol mineiro. Será que seria uma alternativa para o time do Cruzeiro? Que quem me acompanha aqui com mais frequência já deve saber a minha opinião. Além disso, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que o Cruzeiro voltou a procurar os representantes do atleta para comprar o jogador em definitivo. O que temos de atualizações até aqui, que eu quero comentar com vocês. Além disso, sobre o Vitor Roque e o valor que o Cruzeiro vai receber do atleta, jogador que eu já venho falando, até achei alguns vídeos meus de 2021, falando que ele com certeza no futuro poderia ser vendido para um clube gigante do futebol do exterior. Enfim, é o que aconteceu e o Cruzeiro recebendo um valor muito pequeno, que quero comentar aqui também nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no canal se você quiser continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui nós postamos 3 vídeos por dia no canal, um por volta aí de 9h30 da manhã, o segundo aí meio-dia, meio-dia e meia e o terceiro às 5 horas da tarde. Vou deixar também nosso canal de cortes do Cruzeiro News, onde postamos os trechos mais curtos, igual esse vídeo aqui vai ter 11 minutos, por lá vai ter 2, 3, um pouco mais curto também, as partes mais importantes, e é sempre bom ter um canal reserva aqui no YouTube, então clica lá e se inscreva. Antes de dar uma sequência, tem um recado da Leon que te dá R$25 para você fazer o seu registro lá na casa de apostas, vindo pelo esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Você pega aí, faz o registro, tem esses R$25 de saldo para começar a apostar, com odds a partir de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado. Um exemplo é o próximo jogo do Cruzeiro no domingo contra o Goiás, tá pagando aí uma vitória da Raposa, 1,57 lá na Leon, então você pode resgatar esses R$25 e começar a apostar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que aqui na descrição também tem nosso grupo no Telegram, onde todos os dias eu e meu amigo Breno, lá da Robotip, que é a antiga parceira aqui do canal, postamos dicas diárias de apostas ao vivo, né? Então você pode ir lá, clicar e começar a apostar. E além disso, ter esse grupo grátis para você ver algumas dicas que tá aqui embaixo na descrição. Bom, quero falar aí sobre o Bruno Rodrigues, onde já tem um pouco mais de 5 dias, né, que o Cruzeiro procurou os representantes do atleta para entender e comprar um percentual, acertando assim a permanência em definitivo do jogador. Essa informação traga pelo Samuel Venâncio na última semana, que já é um desejo do Cruzeiro basicamente desde março, abril, que não iria esperar até acabar o contrato dele de empréstimo, na teoria, para tentar essa definição, que assim, temos alguns números até aqui, que foram confirmados que seria 33% dos direitos econômicos, que o Cruzeiro já havia pagado R$4 milhões, junto a Tombense desde quando ele chega por empréstimo na temporada passada. Então ele chega por empréstimo, o Cruzeiro acerta o parcelamento desses 4 milhões, se eu não estiver enganado foi 20 parcelas de R$200 mil. Enfim, o Cruzeiro pagando aí, ainda está pagando esse percentual, só que o empréstimo dele vai até o final desse ano, mas o Cruzeiro tem uma preferência de compra já fixada, um valor fixo, né, já está estabelecido, que aí não temos a certeza, mas especula-se que seria na casa dos R$8 milhões para o Cruzeiro comprar o atleta em definitivo e aí assim, né, assinar um contrato até o final de 2026, 2027 e assegurar a sua permanência em definitivo. Até números maiores do que eu esperava, viu? Eu esperava que seria essa opção de compra agora uns 4, 5 milhões, porque, tudo bem, vivia já uma boa fase, mas que com certeza se valorizou bastante e seria um combo total, não sei se por 80, 90, 100% dos direitos econômicos, de mais de R$12 milhões, né? Mas enfim, de qualquer forma, se fosse o Cruzeiro, eu faria esse investimento pela excelente fase que vive o Bruno Rodrigues, atacante de apenas 26 anos, na atual temporada 29 jogos, 8 gols e 5 assistências, 13 participações em gols em 29 jogos, é quase uma média de 1 gol ou uma assistência a cada 2 jogos, e na temporada passada já foi muito bem, 4 gols, 3 assistências em 18 partidas na Série B. Vale lembrar que ele vinha de uma boa fase no Famalicão de Portugal, onde ele jogou 40 partidas, marcou 8 gols e deu 4 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha do camisa 9 e esses valores que eu trouxe para você. Você acha que compensa? Você acha que não compensa? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar agora então sobre o Casares, onde o pessoal lá da TV Band Minas, o Thiago Fernandes, disse que assim, o Casares gostaria de jogar no futebol mineiro, jogador que já teve uma passagem pelo rival e no caso foi oferecido ao Cruzeiro, que no caso a grande questão seria os problemas extracampo que prejudicaria, né, essa opção e alternativa, até porque faz sentido porque o Cruzeiro busca um meia de criação. 31 anos de idade, ele que é equatoriano e que não vem jogando com frequência lá no Independente da Argentina, onde ele chega na temporada passada, 22 jogos, 3 gols e 1 assistência, números ok, porque ele chega já no final do ano, mas nessa atual temporada inteira, soma até aqui apenas 15 jogos e 1 assistência, tem sido muito mais reserva do que titular. Então se você for somar, né, os números lá no Independente, foram aí um pouco mais do que 37 jogos, só 3 gols e 2 assistências, números, para falar a verdade, melhores do que ele vinha tendo aqui no futebol brasileiro.
porque a última boa temporada dele foi em 2019 pelo rival, onde ele jogou 51 partidas, 11 gols marcados e 9 assistências, ou seja, 20 participações em gols em 51 jogos, números muito parecidos desde 2016, 17, 18 e 19, sempre teve uma média muito boa pelo rival. Em 2020 ele vai para o Atlético Mineiro, ele sai do Atlético Mineiro e vai para o Corinthians, não conseguiu jogar com muita frequência, apenas 27 jogos, 2 gols e 5 assistências. Joga também no Fluminense em 2021, 37 partidas, só 1 gol e 4 passes. Vai também para a Ucrânia, mas logo depois volta para a Argentina. Então assim, é um jogador que essa questão de já ter passado pelo rival, eu não sou muito fã disso, tá? Mesmo que ele não tivesse problemas disciplinares, beleza, já saiu do time tem o quê? 3 anos. Mas, nossa, eu sinceramente não fico muito confortável. Pô, tem tanta opção, você vai trazer logo o jogador que é identificado com o rival? E eu acho que isso aí é coisa do Atlético Mineiro, de trazer esse Cruzeiro. O Cruzeiro nunca fez isso, pelo menos desde quando eu acompanho aqui com vocês, e não acho que vai fazer agora. Essa questão também de problemas extra-campo não faz muito sentido realmente você trazer um atleta que pode tumultuar o elenco, então ficaria com o pé atrás. Mas quero saber a sua opinião, você acha que caberia, não caberia aí no Cruzeiro? Enfim, jogador também que antes disso vivia uma boa fase pelo Banfield lá da Argentina, jogou também lá no River Plate, no Barcelona do Equador. Quero que deixe aqui embaixo então a sua opinião. Atleta meio campista com 31 anos de idade, que de acordo então com o Thiago Fernandes, da TV Band Minas, teria sido oferecido ao Cruzeiro. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Vitor Roque, onde assim, o jogador vai ser vendido com valor próximo dos 200 milhões de reais fixos para o Barcelona, com mais 30 milhões de bônus, que pode fazer essa negociação chegar a mais de 400 milhões de reais, só para você ter uma ideia. E o Cruzeiro que fica com um percentual do mecanismo de solidariedade, que é algo em torno de 1,07 da transferência, 480 mil euros, que dá 2 milhões e meio de reais aproximadamente, em cima somente do valor fixo, tá? Então assim, seria um valor de 2 milhões e meio, mais os 12 milhões de reais que ele rendeu, na teoria até aqui, para a venda, agora eu falo sobre isso, seria um valor de apenas 15 milhões de reais que o Cruzeiro receberia, nesse caso do Vitor Roque. É claro, o Cruzeiro segue ainda na justiça tentando receber um valor que, de acordo com o Globo Esporte, em matéria em março desse ano, não em abril, seria um valor próximo dos 56 milhões de reais, que mesmo assim, 56 milhões, será que seria só pela parte do Cruzeiro? Ou, por exemplo, na negociação total e o Cruzeiro teria metade? Porque o Atlético Paranaense já pagou esse valor, da multa rescisória, que era de 24 milhões, e o Cruzeiro ficou apenas com a metade, 12 milhões de reais. O interessante disso é que, até o América, que parecia que também teria já vendido seu percentual na época, vai pegar um percentual dessa venda, e o Cruzeiro nada. Então eu tô achando essa história bem estranha. E até o dirigente na época, em entrevista ao Globo Esporte dessa matéria aqui, de que o Cruzeiro poderia conseguir esse valor de 56 milhões, e estaria bastante otimista num caso positivo. É igual eu falei, essa coisa iria acabar acontecendo, porque o Vitor Roque uma hora ou outra iria ser negociado, acho que até esse valor pegou muita gente de surpresa, eu não, já esperava que ele sairia como uma venda gigante, mas que, quem sabe para o Atlético Paranaense esse negócio não acabe complicando e ver, putz, já estamos aí com 300 milhões de reais no bolso, o Cruzeiro quer mais 20, 25, paga logo e resolve logo essa história, porque já é algo que não é de hoje. Enfim, eu já venho falando do Vitor Roque, que seria um grande sucesso pelo Cruzeiro. Até achei alguns vídeos meus aqui, cara, de julho de 2021, falando sobre ele, que vivia uma fase muito boa no Campeonato Mineiro Sub-20 da categoria. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui pra vocês eu falando sobre isso. E até mesmo quando ele faz aqueles gols contra o Sergipe, bons jogos na Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. Ele tinha 11 jogos, 6 gols e 1 assistência pelo Cruzeiro em 2022, que é no ano passado, mas parece que tem tanto tempo, né, cara? Eu até já falava que desde o Neymar não surgiu um jogador com números tão interessantes, com 16 para 17 anos em um time grande do futebol brasileiro. Então desde aquela época eu já comparava ele com o Neymar. Acho que no geral todo mundo já tinha essa impressão, pelo menos aqui no Cruzeiro, que ele seria assim um grande jogador da competição e tem uma chance gigantesca de ganhar, tá? O Cruzeiro pode receber sim uma excelente proposta pelo jogador. Lembrando que ele é o atleta mais valorizado desse elenco do Cruzeiro, que agora eu não tô lembrando de cabeça, mas acho que ele valia ali algo próximo de 3 milhões e meio de euros, 4 milhões, 5 milhões de euros, enfim, mais do que 20 milhões de reais, eu lembro que é um valor bem interessante se for pensar. Mas eu ainda acho bem baixo, próximo do que, por exemplo, outros times igual o Flamengo, Palmeiras, vendem alguns jogadores, mesmo ele tendo destaque apenas pela categoria de base. Mas enfim, esperar também, porque às vezes ele pode ter alguma chance no profissional, jogando bem, ou ser convocado para a seleção brasileira, sub-17, que sem dúvidas ele vai ser convocado, tendo um destaque em algum torneio por lá, nem que seja amistoso, pode atrair assim alguns clubes europeus interessados na sua contratação, que seria muito importante, bem interessante para o Cruzeiro nesse momento, até porque faz um bom tempo que o Cruzeiro não tem um grande craque, principalmente atacante, fazendo muitos gols aí, nem que seja pela Europa, e seria interessante ver o Vitor Roque, jogador que assim, tem tudo para dar muito certo, tanto aqui no Cruzeiro, ou se for sair, no futebol europeu principalmente. Mas que surpreende também, no caso, a questão dele ter saído lá para o Atlético Paranaense e ter tido uma rápida adaptação. Ano passado, 36 jogos, 7 gols e 3 assistências. Ok, não foi um desempenho absurdo, mas primeiro
time que ele muda já, 2 times no ano, teve um total 13 gols marcados em 48 jogos, são números interessantes, e nessa atual temporada então já vinha de 16 gols marcados em 32 partidas, além de 5 passes com incríveis 18 anos, isso aqui é inacreditável, e é interessante como ele foi jogando cada vez mais centralizado, né, lá pelo Atlético Paranaense, jogando como um 9 mesmo, aqui no Cruzeiro ele jogava muito mais como ponta direita, o Edu como 9 e centralizado, no caso seria aí o Edu, e agora ele jogando cada vez mais centralizado também no Atlético. Por que eu já falava que ele seria basicamente um jogador com potencial gigante? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi esse vídeo meu lá de 2021, em julho, né, no meio do ano, falando disso, porque ele naquela temporada ele tinha marcado 11 gols ele tinha marcado 21 gols em 21 partidas pelo time Júnior B, sub-17. Aí ele sobe pro time sub-20 do Cruzeiro e logo depois o Luxemburgo, cara, sobe ele pro time principal do Cruzeiro e joga algumas partidas na Série B de 2021. Foram 5 jogos. Eu lembro que teve um jogo contra o Botafogo que ele entra, acho que foi a estreia dele, não sei. Ele entra e sai depois de 17 minutos, né? Alguma coisa assim. Acho que ele entra nos 25 do segundo tempo e sai aos 40, alguma coisa assim. Foi muito pouco tempo que ele jogou e é substituído e, no caso, porque não tinha condição física, né? Ele entra, joga muito bem até aquela partida e é uma pena, cara. Eu, sinceramente, desde quando eu era pequeno eu falava, nossa, será que um dia um grande jogador assim vai ser revelado pelo Cruzeiro e do nível do Neymar, por exemplo, né? E olha a consequência disso uns anos depois. Realmente, o Vitor Roque aí basicamente surgindo como um novo Neymar, com um valor que, se fosse negociado por esse valor pelo Cruzeiro, basicamente pagaria quase todas as contas. Se você colocasse esse valor para pagar à vista, todos os credores aceitariam. E que o Cruzeiro, então, no máximo, no melhor desses cenários, vai receber mais 20 milhões, 30, não sei. Mas enfim, uma pena, cara, uma pena realmente muito grande. Mas de qualquer forma, pelo menos mais um jogador aí do Cruzeiro revelado e que sirva de lição, né? Porque a base do Cruzeiro, mesmo com essa bagunça toda que foi nos últimos anos, ainda teve um potencial de revelar, cara, tanto de jogador. O Vitor Roque, o Maurício, o Ederson, o Kaká, enfim. Isso aqui só uns que eu tô lembrando de cabeça, mas quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dessa história e se também, né, pra completar o combo de vez, pelo menos agora o Cruzeiro tá na Série A. Porque se tivesse na Série B, uma situação terrível, igual eu tava até um pouco tempo atrás, perde o Vitor Roque e ele é vendido pro valor da SAF, cara, aí seria realmente uma coisa terrível, mas vida que segue aí pro Cruzeiro, pro Vitor Roque, com certeza se ele for negociado futuramente, pode render um valor também pro Cruzeiro, apesar de que eu acho que ele deve seguir no Barcelona por um bom tempo. Enfim, tô bom de palpite na carreira do Vitor Roque, né? Cara, se eu não estiver enganado, tem até vídeo que eu falo que ele iria pro Barcelona, mano, quando ele foi especulado na Juventus e na Inter de Milão. Enfim, na Juventus e no Milan, né? Se eu conseguir achar esses vídeos aqui, eu deixo pra vocês também. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar o link também aqui para vocês da Leon, para você resgatar os seus R$25. Só fazer o seu registro, o seu cadastro. Muito interessante essa opção lá da plataforma. E também nosso grupo lá no Telegram, para receber dicas diárias, tá aqui para vocês. Outras sugestões na tela. E nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!